Tec Resíduos, Sociedade, Meio Ambiente e Economia. Atualmente, no Brasil, mais de 80% dos municípios não tratam de forma adequada o entulho gerado pela construção civil. Tal situação afeta de forma muito negativa o meio ambiente, mas também provê desperdícios à economia. Todos os anos, aqui no país, são descartados 100 milhões de toneladas de entulho, o que forma 7.000 prédios de 10 andares. De acordo com uma pesquisa feita pelo site de notícias G1, em Belém, telhas e tijolos vão parar nas ruas e nas margens dos canais, o que gera 200 toneladas de resíduos por dia. Com essa situação, é muito fácil percebermos que o descarte irregular dos dejetos gera vetor de doença, enchentes e muitos outros malefícios ao meio ambiente. E descartando os materiais corretamente, é possível poupar a vida útil de aterros e economizar com a extração de recursos naturais. Pensando nessa situação, priorizamos a projeção de uma empresa que fosse altamente tecnológica e promovesse um bem social, ambiental e econômico. Com a Tec Resíduos, o descarte incorreto de materiais tende a diminuir cerca de 90%, uma vez que será feita uma separação minuciosa dos dejetos e todos os produtos serão direcionados de acordo com as suas funcionalidades. Tecnicamente falando, existem 4 classes de resíduos e cada um deve ser tratado de forma pontual. A classe A são materiais que podem ser reciclados ou reutilizados, como agregado em obras de infraestrutura, edificações e canteiro de obra. Exemplos são os tijolos e as telhas. A classe B são materiais que podem ser reciclados e ganhar outras destinações, como vidro, gesso e madeira. A classe C são itens para o qual não existe ou não é viável a aplicação econômica para recuperação ou reciclagem. Exemplos são estopas, lixas, panos e pincéis. E a classe D, que são aqueles compostos ou substâncias nocivas à saúde, como solventes e tintas. Dessa forma, a Tec Resíduos atuará na separação, descarte correto, reciclagem e reutilização dos dejetos de construções civis, priorizando a preservação dos recursos naturais e também o avanço da economia, visto que, com isso, as obras ficarão até 80% mais baratas. Um dos maiores problemas nas áreas urbanas está relacionado ao grande volume de resíduos gerados em construções, que na maioria das vezes são descartados inadequadamente. Hoje em dia, existem poucas soluções para resolver o problema da degradação do meio ambiente. Foi pensando neste problema que desenvolvemos uma empresa, Tec Resíduos, que realizará o comércio de produtos recicláveis. Irá trazer ao mercado uma inovação para os métodos de reciclagem e para a preservação do meio ambiente. A Tec Resíduos desenvolveu a Maquinetec, uma máquina capaz de realizar a separação e reciclagem de resíduos de construções, transformando matéria inutilizável em argamassa e blocos, para a reutilização. A Tec Resíduos atua no mercado como uma provedora de serviços de colheita e reutilização de resíduos, trazendo um trabalho privado a empresas que procuram um fim lucrativo aos seus descartes. A empresa conta com uma equipe de separação, produção e uma outra para revenda, atuando na venda diretamente dos produtos produzidos pela Maquinetec. Os materiais que serão separados são os ferros, plásticos, vidros, madeiras, concretos, areias e pedras. Para tornar mais fácil a separação de alguns dos materiais, temos que observar as propriedades de cada um deles. O ferro possui em sua composição a magnetita, o que facilita na separação se usarmos um ímã. O plástico possui um corpo maleável e tem uma permeabilidade magnética, o que irá ajudar na separação por meio de sensores de permeabilidade. A madeira, por sua vez, vem geralmente em tamanhos consideráveis, o que facilita na separação manual da mesma. Os demais materiais não listados serão triturados e passados para o processo seguinte, a criação da argamassa e do tijolo. O processo de produção se inicia na captação de materiais em construções que desejam descartar os dejetos para que restaram após a conclusão, por meio de caçambas. São retirados os resíduos e encaminhados para a empresa, onde passaram pelo processo de reutilização. Após isso, quando chega o material, ocorre a separação dos dejetos utilizáveis e o descarte correto dos demais, que consiste em eliminar madeira, ferro, plástico, mantendo somente resíduos de vidro, concreto, areia e pedra.
A fragmentação ocorre através de uma máquina com sensores de magnetismo e vibração e também com trabalho manual. Acrescenta-se também o processo de trituração, o qual os dejetos coletados são moídos para a diminuição do volume. Com isso, através de uma esteira, são levados para a peneiração para a retirada de partículas graúdas que restaram. Portanto, o pó resultante da trituração é jogado no misturador, que faz a junção com a argila para dar viscosidade ao material. Dessa forma, ocorre a divisão da massa produzida, sendo que metade vira a ser ensacada para revenda como argamassa, e o restante irá para um reservatório, onde ocorrerá o processo de mistura com água para a produção de tijolos. Contudo, os tijolos após a mistura são encaminhados através da esteira para serem despejados em formas e cortados em tamanhos pré-definidos. Além disso, os tijolos são colocados em reservatório, ficando armazenados durante 2 dias para o processo de secagem. Por fim, são levados até os fornos, que são aquecidos a 900 graus. Eles permanecem durante 24 horas dentro da estufa. O forno contém fornalhas em sua parte superior, o qual submete o ar quente a subir até a cúpula para que desça entre os buracos dos tijolos, fazendo com que a queima seja uniforme. Vale ressaltar também que o piso dos fornos contém passagens de ar para que haja circulação do ar quente. Por sua vez, os tijolos depois de cozidos continuam armazenados durante 2 dias para o processo de resfriamento, que deve ser lento para que não haja quebra do material. Após a estabilização da temperatura, tem o início do processo de logística, quando são levados os materiais para os postos de comercialização. A logística é uma especialidade da administração responsável por promover recursos e informação para a execução de todas as atividades de uma organização. Sendo assim, a partir de análises realizadas em cada processo para a elaboração das funcionalidades do projeto, fez necessária a descrição de uma boa logística para que os resíduos sejam entregues em local de fabricação dos produtos corretamente, sem sofrer mudanças em sua composição ou, de certa forma, ambiente. Dessa forma, todos estar postos em uma caçamba de acordo com as respectivas segregações, sendo necessário, portanto, a contribuição dos engenheiros e serventes de obra para uma separação mais eficiente do dejeto. Nesse processo, é muito importante que os materiais classificados como perigosos não sejam inclusos junto a materiais que serão triturados para produzir os produtos. Após a separação, em caçambas, nosso time de carregamento seguirá para o processo de coleta dos resíduos. O transporte a ser utilizado é um caminhão com haste que segure a caçamba e alterne por completo os resíduos ao veículo. Em seguida, os dejetos da construção civil serão direcionados até a fábrica, onde serão colocados na máquina de separação, a qual fará retirada dos resíduos não trituráveis, ou seja, que não devem servir para o processo de produção, como ferro, plástico, madeira, etc. Durante esse procedimento, os insumos serão misturados à água e à argila, para assim seguirem para as formas e serem moldados de acordo com cada produto. Assim que o processo de produção for concluído, seguirão para o transporte até os locais em que serão comercializados, tornando-se um ciclo efetivamente produtivo. Vantagens que a nossa máquina oferece, além do avanço tecnológico, é a criação de novos produtos a partir do lixo, redução de danos ao meio ambiente e a gera de lucro utilizando aquilo que seria descartado.